Ouça que nós precisamos entender, voltando aqui, que o diabo vai tentar fazer de tudo para tentar nos desviar do foco, perdermos o rumo, perdermos o nosso senso de propósito e de destino. E por isso precisamos constantemente ouvirmos a palavra de Deus, com o coração aberto. Senhor, isso é para mim? Isso é para mim? É para mim, porque senão eu não estaria aqui. Viu? Tudo o que eu vou falar é para você e para mim. Se a gente não ouvir nessa ótica, talvez não seja para o seu momento hoje, mas para um momento que está prestes a acontecer. Ou para alguém que você ama muito e que Deus vai usar o conhecimento que Ele vai colocar em você para socorrer e ajudar alguém. Mas o que Deus vai falar é sempre pensando em mim e em você, beleza? E eu queria começar hoje lembrando de algumas coisas que Deus já falou conosco. Nós gastamos durante muito tempo, trabalhamos Caim e Abel. Extraímos de Caim e Abel quase 12 grandes lições. Mas depois nós nos detemos um pouco na história de Noé. E na história de Noé, só voltando aqui 3 cultos, nós falamos recentemente da difícil posição de ficar esperando, lembram? Repita comigo, é difícil ficar na posição de espera. E usamos Noé para isto. E que Noé tinha 2 colunas, lembra? Uma obediência e a outra a fé. E que nós precisamos esperar com as 2 colunas, fé e obediência. E Noé foi um exemplo disso. E que quando nós não temos estas colunas, nós acabamos agindo. Falamos sobre o crente mimado, o infantil, o imaturo. Por que Deus não faz comigo? Por que só faz naquele? E por que eu quero para agora? Eu quero. Falamos sobre o crente mimado. É crente, mas é menino ainda. É criança, é infantil. E falamos do crente maduro. Não estou entendendo nada, mas ainda que Deus me mate, nele eu confiarei. Eu sei em quem tenho crido, o meu Redentor vive. Ele está comigo, Ele é a minha rocha, a minha segurança. Então, falamos a respeito disso. Voltando mais 2 cultos, falamos sobre família, o grande desafio. Usamos como exemplo alguns cuidados que nós precisamos ter em relação à nossa família. Cuidado com explosões, lembram? Cuidado com as suas explosões, com seus picos de ira. Porque nessas explosões você pode machucar aqueles que você mais ama. Citamos Noé, que acabou amaldiçoando seu filho em um pico de ira. Falamos a respeito do cuidado pós-guerra. Uma coisa era Noé antes do dilúvio e outra coisa foi Noé depois do dilúvio. Cuidado, depois que Deus dá a você a mulher que você tanto sonhou, o namorado, a namorada, a casa, o carro, a prosperidade, a cura da sua enfermidade, o emprego tão esperado, mas quem é você depois disso? Porque durante a grande tribulação, aí tem os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas, os pós-tribulacionistas. Então, não importa, mas como é que eu e você ficamos depois do grande vale? Porque tem gente, irmãos, que parece que tem que viver no vale ou no dilúvio a vida inteira. Porque quando melhora um pouquinho, Rosaura, abandona Deus. Deus deixa de ser prioridade. Falamos a respeito disso. Falamos
neste mesmo culto, falamos a respeito de palavras. Cuidado com o que sai da sua boca, porque palavras são sementes, e aquilo que você plantar vai colher. Pode demorar, mas vai colher. Cuidado com aquilo que você fala para as pessoas. Isso dentro do tema família, um grande desafio. Cuidado com o que você fala para o seu pai, para a sua mãe e para os seus filhos, seus tios. Ainda no mesmo tema, falamos sobre como agimos diante dos erros dos outros. Tá bom, 2 erros aí. Cão errou e Noé também errou. Como que nós agimos? Noé errou em cima do erro de Cão, e Cão errou em cima do erro de Noé. Como que nós agimos quando nós descobrimos que as pessoas erraram? Realmente ela mentiu, ela enganou, ela foi falsa, ela gritou, ela traiu, ela não falou toda a verdade, ela falhou no compromisso. Tudo bem, mas como é que nós agimos diante do erro dos outros? Falamos a respeito disso. Voltando ainda mais um culto, nós falamos sobre quebrar mitos, onde Enoque é o nosso grande referencial de que é possível andar com Deus, chegar numa plenitude de relacionamento com Deus, sendo casado e com filhos. Enoque chegou num pleno relacionamento com Deus, tão grande, que Deus o levou para si, mesmo sendo um homem casado e com filhos. Então era um mito. O tema daquele dia foi quebrando mitos, né? Daquela manhã, quebrando mitos. Eu não consigo servir a Deus porque eu sou casado. Eu não consigo servir a Deus porque eu tenho filhos. Balela. Desculpa, viu? Você desculpa, está aqui um homem, Enoque, e o outro homem, o próprio Noé. A Bíblia diz que Deus salvou a família de Noé por causa de Noé. De Noé. Então ele era casado e tinha filhos, tinha genro, tinha nora. E Deus salvou a família de Noé, mostrando novamente que é possível ter um relacionamento de andar com Deus, mesmo tendo uma família. Beleza? Então, só voltando um pouquinho atrás, nas 3 últimas mensagens que eu preguei. Pastor, queria um pouquinho, eu não estava naquele dia, entra lá no YouTube e pega que nós detalhamos, cada uma dessas mensagens foi quase 1 hora de mensagem. Agora, hoje pela manhã, nós vamos começar aquilo que é o tema do ano. Gostaram do novo banner? Gostaram? Ficou bonito? Ficou bonito, né? O ano de 2021, o tema era o legado. E o tema deste ano, de 2022, para todas as comunidades no Brasil e fora do Brasil, qual é o tema? Quero ouvir vocês. Quero ouvir só as mulheres. 1, 2, 3. Só os homens. Toda a comunidade de São Mateus. 1, 2, 3. Maravilha. Quem ama, anda junto. É sobre isso que nós vamos tratar nesta manhã. Ai, pastor, o senhor vai sair de Gênesis? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 11. Vocês já ouviram a expressão que juntos nós somos mais fortes? Já ouviram? De onde tiraram essa expressão? Aqui, Gênesis 11, nós vamos ver a famosa história de a Torre de Babel. A Torre de Babel. Gênesis, capítulo 11. Quem achou aí? Achou? Maravilha? Diz lá. No mundo todo havia o quê? Apenas uma língua.
um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los. Bem, usando tijolos em lugar de pedra e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. E em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade, por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Vamos falar hoje só do ponto 1, que diz que nem toda junção é abençoada por Deus. Repita comigo: nem toda junção é abençoada por Deus. Não se assuste, nós vamos tratar este tema, mas este tema ele é um tema meio que abstrato. Ele abre muitas vertentes, ele dá para você enxergar de muitos ângulos diferentes. E eu quero hoje falar de um ângulo negativo dessa expressão. E perigoso para todos nós. Porque nem sempre o tamo junto, nem sempre o juntos somos mais fortes, é algo abençoado por Deus. Nem toda aliança, nem todo grupo, todo grupinho de amigos é algo abençoado e agradável a Deus. Nem todo clube, nem toda reunião. Deus ama quem anda junto, nem sempre. Nem sempre. Eu quero cutucar você a respeito disso. De com quem é que nós estamos andando junto. Porque quando a gente olha aqui, irmãos, a gente percebe a junção, né, de pessoas que estavam sendo lideradas, e alguns, inclusive eu, acredita naquilo que Flávio Joséfo diz em um dos seus livros. Flávio Joséfo é um grande historiador judeu, e ele diz que a Torre de Babel, a liderança da construção, foi feita por um descendente de Cão, Nimrod. Já ouviram falar de Nimrod? Considerado o maior tirano da época antiga. E Nimrod, o trabalho de Nimrod, isto escrito pelos historiadores e pelos rabinos judeus, ele fazia de tudo para que o homem se rebelasse contra Deus. E a construção da Torre de Babel era justamente, ele reuniu o povo e disse assim: Deus não vai pegar a gente mais de surpresa. Ele está pensando o quê? Que nós somos escravos dele? Não, a gente se basta. Ele pegou a gente uma vez, a segunda não. Nós vamos construir agora uma torre tão alta, que pode vir o próximo dilúvio, que nós estaremos preparados. Vamos ficar todos juntos.
Ele disse para que nós fiquemos espalhados, mas não vamos fazer isto. Vamos ficar todos juntos, porque juntos nós somos mais fortes. E a gente precisa tomar cuidado com isso, irmãos. Já viram bandido que ele sozinho parece um gatinho? Mas quando está com a turma, aí ele ruge como um leão, não é assim? É igual eu, irmãos. Me levaram eu para o Beto Carreiro World. Eu já tinha ido sozinho com a minha família. Eu parecia um gatinho. Fiquei só na Montanha Encantada, irmãos. E eu amei a Montanha Encantada. Mas eu fui com uma tropa que quando eu vi, Jorge, eu parecia um leão. Qual é o próximo brinquedo? E os caras que já me conheciam sabiam que eu sozinho não vou em nada, no máximo naquela xícara. Irmãos, que brinquedo maravilhoso, aquele carrossel que você senta no cavalinho e fica rodando assim, ó. Uma coisa linda. Aí, os caras, né, que achavam que eu ia permanecer como gatinho, sim, pastor, se o senhor for, eu vou. Só que nós estávamos numa turma grande. E quando você está com muita gente, você acaba recebendo uma coragem não sei de onde. Porque a unidade nos leva realmente a fazer coisa que individualmente nós não faríamos. Por isso aqui nós vamos tomar cuidado com quem que a gente se une e em prol do que a gente se une. Porque aquilo que individualmente você não faria, no coletivo você faz. No individual, nunca teriam gritado crucifica. Mas foram movidos pela massa. E quando viram, estavam gritando crucifica para aquele que os havia curado. Como eu e você precisamos tomar cuidado em que grupo nós vamos entrar e como começou aquele grupo. Qual foi a origem? É igual agora a guerra lá da Ucrânia e a Rússia. Nós temos orado pela paz. Agora, como é difícil saber quem é que está certo ou errado ali. Entenda o que eu vou dizer. Pastor, você é a favor da guerra? Totalmente contra. 100% contra. Mas muito cuidado com aquilo que a gente ouve na mídia. Eles estão fazendo isso porque... Aí você ouve o outro lado. Aí você ouve um lado. Aí você ouve o outro lado. E às vezes você não sabe o verdadeiro motivo, o que é que está por trás das cortinas. E a gente precisa tomar muito cuidado, irmãos. Vocês já ouviram aí, já fizeram aquelas brincadeirinhas, né, de levantar cartaz, de entrevistar quem está nas passeatas. E uma boa parte não sabia nem o que estava escrito no cartaz que ele estava levantando. Estava lá no meio da passeata. Você está fazendo a passeata em prol do quê? Não sei, estava todo mundo. Eu fui chamado e eu estou aqui. Eu trabalhei durante muito tempo ali no viaduto do chá. É um negócio de louco. Eu tinha uns amigos meus. Tinha uns amigos meus que eram uma benção. Eles paravam e ficavam ali, ó, olhando para cima de um edifício. Aí, de repente, começou. E eles faziam de propósito. Olha lá, olha lá, olha lá. Ninguém estava vendo nada. Mas quando via, tinha mais de 200. Tudo parado lá. E aumentando. Começou com 1. 10, 100, 200.
uma multidão, tudo parado. E o que estava acontecendo? Ninguém sabia, mas estava todo mundo lá parado, olhando para o nada. E juntou todo mundo. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, com quem nós estamos nos unindo. E cuidado se os propósitos estão extremamente claros e definidos. Cuidado com sociedade. Está claro o papel de cada um? Qual é a missão daquela empresa? Qual é a missão daquele grupo? Entenda, vou cutucar um pouquinho mais. Tem célula, irmãos, que parece um campo minado. Eu me lembro de uma vez, graças a Deus acabou, se arrependeram e acabou. Mas houve uma vez, uma época, entre nós, que tinha um grupo chamado Os Rebeldes. Olha que coisa louca. Da nossa comunidade. E o nome do grupo no WhatsApp era Os Rebeldes. Como a gente precisa tomar cuidado, irmãos, com quem é que você está se unindo? Em prol do que você está trabalhando? Porque se você andar com um homem apaixonado pela família, automaticamente a sua paixão pela sua casa e pela sua família vai aumentar. Quando você anda com alguém que valoriza o conhecimento, automaticamente você vai passar a desejar mais conhecimento. Você anda com gente que tem prazer em andar com Deus, você automaticamente... Vamos dar uma base bíblica para isso. Abra a sua Bíblia, Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. Achou aí? Diz lá, vamos ler todos juntos? Todos juntos. Não importa a versão que você tenha, eu quero que você leia esse texto, 1 Coríntios 15, 33. Diz lá, não vos enganeis. Olha para mim. Entenda, irmãos, eu estou falando isso, querendo ser boca de Deus para a sua vida. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você. Não se engane. Comigo não tenho este problema. Eu não tenho esse tipo de problema. A Bíblia está dizendo, não se engane. O que ela está dizendo, não se engane? Leia aí. As más conversações. Irmão, não tem jeito. Não, eles são assim, mas eu sou diferente. É mesmo? É mesmo? Você realmente está lá para influenciar? Ou sem você perceber, você está recebendo a má influência e que vai corrompendo os bons costumes? Quando você anda com gente fiel, com gente séria, com gente que diz sim, sim, não, não, com gente aliançada, você se torna uma pessoa fiel, aliançada e de palavra. Agora, quando você começa a andar, irmãos, o que Deus me acordou ontem de madrugada é para chamar a minha e a sua atenção, que muitos de nós não estamos percebendo que nós estamos recebendo influência que não é boa. E você precisa se arrepender e alguns até se afastar. Ou você muda o seu posicionamento e diz o que você é, o que você acredita, ou então se afaste. Se afaste até
quando você vai continuar saindo e tendo este relacionamento tão intenso com alguém que está prejudicando você. Quem ama anda junto. Ama o quê? É a pergunta. Ama o prazer, ama agradar os outros. Nem sempre, Eric, você vai conseguir agradar todo mundo. Vai ter uma hora que você vai ter que se posicionar. E na hora que se posicionar, talvez você perca alguns amigos. Viu? Talvez a hora que você... eu quero ser amigo de todo mundo. Não dá. Tem hora que você... Não gosto, não quero, não faço, não vou. Ponto. Mas todo mundo do nosso grupo está fazendo. Todo mundo do grupo está fazendo, mas eu faço parte de um outro grupo. Os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Eu sou membro da família de Deus. Ponto. Ou eu defino quem eu sou. Mas você é chato. Se eu sou chato, então eu não sirvo para andar com você. Amo você, mas não vou poder andar com você, porque eu amo mais meus valores e a minha fé e o meu Deus, ponto. Respeito alguns de vocês. Eu já tive muita gente. Pastor, vou casar e eu quero fazer uma festa para agradar todo mundo. Faça o que você quiser. Quando é filho meu, filho, DNA meu, aí eu pego mais pesado. Tem alguns que não tem meu sangue, mas tem meu DNA espiritual. Quando tem meu DNA espiritual, irmãos, aí eu pego pesado. Chegou o momento de você decidir quem você é. Minha tia, gente que está assistindo a gente aqui, ó, diz para mim que se não tiver bebida alcoólica, ela não vai para o casamento. Então diga para sua tia que você está decepcionada com ela, porque você pensou que ela amava você por aquilo que você é, e não por aquilo que você oferece para ela. E se ela quer que você ofereça bebida, diga para ela ir para o bar, porque no seu casamento você vai oferecer o seu tempo para receber um abraço dela e diz parabéns pelo seu casamento. Ponto. Mas meu primo disse, minha prima disse. Às vezes, o momento que a pessoa tinha de definir quem ele é, no que ele acredita, quem eu sou. E ouça isso, viu, irmãos? O evento vai passar. E Deus estava esperando aquele momento para que você explodisse de testemunho. Puxa, nós estamos aqui, nós não vamos beber porque ele não bebe, mas eu vim aqui porque ele é um cara joia. Eu não acredito do jeito que ele acredita, eu não tenho, mas eu vou dizer uma coisa, esse cara, ele me ajudou, ele me socorreu, ele já orou por mim, ele já me abençoou, esse cara é meu companheiro. Agora nós queremos trazer as pessoas para perto, fazendo e oferecendo aquilo que elas fazem de errado e de mal. A que grupo nós somos? A que grupo nós pertencemos? Tem uma hora, irmãos, que nós precisamos definir. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Vou dizer uma coisa para vocês. Se tivesse um monte de crente lá, brasileiro lá, a maioria ia falar assim, não, pode dobrar o joelho, dobra o joelho. Por fora você está de joelho dobrado, mas por dentro você está de pé para Deus. Deus se importa com o que está por dentro. Quem é você? Para o lado de fora e para o lado de dentro. Sabe, irmãos, a gente precisa definir quem nós somos.
E insisto novamente, quem ama anda junto. Quem ama o quê? Porque a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E em primeiro lugar, Deus. E os outros vêm depois. Porque eu amo a Deus, é que eu respeito as pessoas, eu respeito um monte de gente, irmãos. Aí quando chega lá, eu vou para um monte de festa que os caras bebem, cheiram. Cheira, não é cheirar, cheira mesmo. Faz um monte de barbaridade. Mas porque eu amo aquele cara, porque eu amo a esposa dele, porque eu amo os filhos dele, porque eu amo os pais dele, eu estou lá e orando no meu coração: Senhor, muda um dia a história desta família. E eu vou lá, está todo mundo bebendo, mas eu estou lá no meu suco, na minha água, no meu refrigerante. E eu respeito eles. Agora chega no inverso, aí não. Eu tenho que agradar todo mundo. Quem você é? A que grupo você pertence? Precisamos definir quem nós somos, irmãos. Ai, pastor, o culto estava tão gostoso. Não, irmãos, eu não posso. Lembra do Denorex? Você achar que é um negócio que você não é. E eu venho aqui para ser boca de Deus para você. Quem você é de verdade, fora daqui. Como que começou Babel? Começou com rebelião. Tem coisa que parece bonito e agradável, mas na verdade é desobediência e rebelião. Vou repetir, você em casa, ouça isso também. Tem coisa que parece bonito e agradável, mas é rebelião a Deus e desobediência a Deus. Olha que prédio lindo, maravilhoso, estavam construindo a Torre de Babel. Está todo mundo junto, olha que coisa bonita. Marcos, todo mundo trabalhando, escravos de Jó, jogavam, tira. E olha que coisa, que unidade, que sincronismo, que coisa linda. Mas a raiz era maligna. A raiz era revoltar-se contra Deus. Deus está pensando que Ele é quem? Deus disse: encham a terra. Não vamos encher terra coisa nenhuma. Nós vamos ficar todo mundo junto. Rebelião. E se Ele está pensando que vai matar a gente de novo com o dilúvio, vamos construir um negócio agora grande. Vamos construir para cima. Quero ver a água agora nos pegar. Rebelião. Ouça aqui, pastor Cris da Nigéria. Já mencionei isso aqui, vou mencionar novamente. Pastor Cris da Nigéria, uma certa vez soltou uma frase que foi uma bomba nos Estados Unidos, recebeu 10 milhões de críticas. Mas eu concordo com ele. Ele diz o seguinte: a maior parte das igrejas do mundo estão debaixo de maldição. Olha a frase dele. A maior parte das igrejas do mundo estão debaixo de maldição. Jefferson, por quê? E ele explica. Porque não nasceram, Júnior, por origem santa. A raiz não é santa. Quando a gente olha, Ricardo, que coisa linda, que coisa bonita. Mas qual a raiz? A raiz de uma boa parte é rebelião, insubmissão, desejo de reconhecimento e de glória, desejo de aplauso e de títulos, desejo de poder. Sendo que a raiz de uma igreja precisa ser desespero por almas. Aquele povo precisa conhecer a Deus. Eles precisam ser libertos da condenação. Senhor, me usa para alcançar aquele bairro, aquela rua, aquela região. Senhor, me usa. Para Deus, irmãos, antes da construção, para Deus o mais importante é
Por que é que nós estamos construindo? Nós estamos juntos para mó de quê? Diz o povo da minha terra. Estamos construindo para mó de quê? Por que nós estamos construindo? Estamos construindo. Aí as palavras são bonitas. Porque eu tenho um chamado. Tem chamado? É mesmo. Teve um casal uma vez que saiu da nossa comunidade e foi se unir a um outro grupo. E que tinha da mesma denominação, próximos, outra igreja da mesma denominação. Eu falei, por que ele não vai para lá e não se une a outra para poder ganhar força? Fez isso tá para mim com cheiro de desejo de poder. Desejo de poder, porque se já existe outra igreja lá, para que ele vai do ladinho abrir outra? Vai lá e se une. Estou aqui para te ajudar, porque juntos nós somos mais fortes. Mas não, abriu quase que do lado. Por quê? Porque ele queria ser o PR, o pastor, o big boss, o chefe. Está fazendo a coisa certa, mas com a raiz errada. Está fazendo a coisa certa, mas com a raiz errada. Vocês precisam saber a história desta comunidade. Como surgiu a Comunidade da Graça em São Mateus? Espero que o Dito, que hoje mora lá em Alagoas, esteja assistindo. Depois eu vou avisar para ele. Começou na casa de um homem. Eles frequentavam a comunidade sede, Dito, né? Iracema conheceu bastante. Tem gente aqui que frequentou naquela época lá. Altair e Shirley estavam naquela época. Começou lá, na casa do Dito. Só que ficou muito distante. Se hoje o transporte público é difícil, imagina há 20 e poucos anos atrás. Eles começaram a se reunir em uma célula que foi crescendo, 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 crescendo. E quando viram, eles lotavam um ônibus para poder ir para lá. E valia a pena. Falaram com o pastor Carlos Alberto. Falou, olha, podemos começar uma comunidade aqui. E começou. Está com uma raiz. Queremos alcançar. Estamos querendo levar alguns. Só que alguns, para eles é difícil ir para lá. Porque eles acham muito longe. E quem conhece a comunidade sede, quando chega lá ainda tem uma bela de uma subida de 90 graus. Assim, o povo não... Para eles é difícil. Podemos começar a nos reunir aqui. E assim começou uma comunidade da graça. As pessoas vão entrando sem conhecer a raiz. Eles olham o tamanho da construção. Qual a raiz? Conheça a história. Saibam da minha história, que sou o pastor dessa igreja. Quem eu era antes de ser pastor daqui. O que minha família fala a meu respeito. Isso é importante vocês saberem. Não que seja um homem perfeito, não. Longe disso. Pergunta para o pessoal da Vivo e da TIM se eu sou perfeito. Já pedi perdão, irmãos. É só graça. Né? Então, a gente tem os nossos picos de ira, né? Temos erros. Temos erros. Mas ouça aqui. Mas o problema não é um problema. O problema é você não consertar o problema. Agora tem gente que se liga às pessoas sem saber a história, sem conhecer nada. Esse negócio de amor à primeira vista, cuidado, conheça quem é, saiba do que passou. Insisto novamente, nem toda aliança é abençoada por Deus, nem todo grupo é abençoado por Deus, nem toda célula é abençoada por Deus, porque tem célula que vive, que parece mais um clubinho de falar mal da vida dos outros, do que uma célula onde Deus habita. Porque célula é para que Deus seja exaltado, a glória de Deus venha e as pessoas sejam socorridas. É mais do que um grupinho de amigos, há um propósito, estamos construindo algo para que Deus seja exaltado entre nós. Nem toda igreja Cristo é o centro, tem igreja que o homem é o centro, que a glória humana é o centro.
Nós precisamos saber a que grupo pertencemos, a que família pertencemos. Irmãos, cuidado, irmãos. Cuidado com as alianças que fazemos. E hoje em dia, as redes sociais nos facilitam muito nos unir a coisas. Hoje em dia, o próprio Google, Facebook, YouTube, Instagram, sabe o que você gosta. Olha que coisa louca, irmãos. Muitos de vocês já passaram por isso. Eu conversando com a minha esposa, celular desligado. Falei, puxa vida, bem que aqui nessa parte da nossa casa poderíamos ter um toldo assim, tipo uma tela para fazer uma sombra aqui, né? Ia ser legal. No dia seguinte, quando eu vou jogar no Facebook, começa a aparecer propaganda de quê? De toldo para fazer sombra. Só não está em casa ainda, irmãos. Mas apareceu lá. Como isso? Eu cliquei uma vez, curiosidade, nós estamos querendo ver se a gente passa o final do ano, se a gente vai para o Nordeste. Aí eu cliquei uma vez só para consultar a passagem para ir para Recife. Eu consultei em um aplicativo. Irmãos, o YouTube, o Facebook, o Instagram, todo mundo está me mandando promoção exatamente do mesmo lugar e justamente me oferecendo promoção da época que eu consultei. Como que os outros descobriram? Como descobriram? Porque existe uma conexão. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se existe uma conexão neste mundo, o que dirá do mundo espiritual? O diabo sabe o que você gosta. O diabo sabe o que está alimentando você. Eu tive que atender uma família. Pode ficar tranquilo, não é ninguém daqui, tá? Eu tive que atender uma família. Olha que coisa louca. O sonho do homem. Ter relação com a sua esposa junto com outro homem. Você acha isso louco? E o cara é crente. E a esposa é crente. E o outro homem é crente. E como descobriram tudo isso? Porque os interesses, querendo ou não, já ouviram, o pastor Carlos Alberto usa muita frase que lé com lé, cré com cré. Parece que se atraem, que se enxergam. O cara, por isso que a Bíblia diz, aquele que se suje mais ainda. E você é aquilo que você come. Você começa a se alimentar, vai perguntar para um homem desse que tipo de filme ele assiste. Moisés. Será que ele assiste Moisés? Os 10 mandamentos. Deus não está morto. Você acha que é esse tipo de filme que ele assiste? Que tipo de música ele ouve? Com quem serão os melhores amigos dele? O que eu estou chamando a sua atenção é bíblico, que as más conversações corrompem os bons costumes. E Deus está chamando a minha e a sua atenção de que eu e você precisamos definir com quem a gente vai andar e com quem a gente vai parar de andar. Eu não estou dizendo abandonar, porque Jesus andava com as prostitutas e com os ladrões, mas ele andava com foco. Eu vou abençoar e mudar o destino desta mulher. Eu vou mudar a vida deste homem. Agora não é o que está acontecendo com muita gente. E se você percebe que você não está mudando a pessoa, cuidado, porque talvez você já tenha mudado e não percebeu. Não percebeu. Cuidado com quem seus filhos andam. Quem são os grupinhos que saem com seus filhos? Os grupinhos que saem com as suas filhas. Fique de olho, atento. Quem é que frequenta a sua casa? Cuidado, irmãos. Teve um outro que eu fui atender. Esse eu não fui atender.
Um outro que foi atender e trouxe para mim. Olha só, o marido estava adulterando com uma mulher. Só que essa mulher também era casada. E aí os dois, nessa linguagem, né? A G que me ajuda aí naquilo que eu posso e eu não posso falar, né? Mas os dois chifrando um o outro. Eu posso falar chifre? Posso? Já falei, né? Mas estava lá. Estava pulando a cerca. Tira o chifre. Colocando a cerca. Pulando a cerca. E aí o que ocorre? Os dois pularam tanta cerca. Lembra que eu preguei sobre cuidado com experimentar? Cuidado. E aí, eles largaram as esposas, os dois casados, com filhos, largou a esposa, largou o marido, para os dois ficarem juntos. Quer pior? Quer pior? Estes dois são líderes do ministério de casais de uma igreja. Misericórdia, que eu quero chamar a sua atenção, que você precisa saber com quem é que você está andando. Você precisa saber quem eles são fora da igreja. Viu, irmãos? Não é procurar gente santa e não é que, por isso que eu não gosto de igreja, então você não gosta de você. Viu? Porque nós precisamos, desde que o mundo é mundo, nós estamos falando aqui, irmãos, de uma história de 6.000 anos atrás. 6.000 anos atrás. Isso não é algo novo, é agora. Só que eu preciso decidir com quem andar. O diabo tem os seus homens, mas Deus também tem os seus. O profeta achou que ele estava sozinho. Falei, ei, Deus falou, avisa para ele que ele não está sozinho não. Tem um monte aqui, que não se dobrou também. Tem o diabo, tem os seus homens, Deus também tem os seus. Tem homem que tem prazer em desobedecer a Deus, mas tem homem e mulher que tem prazer em andar com Deus. Procure estes homens, procure estas mulheres e ande com eles. Caminhe com eles. Não busque gente perfeita, mas gente que quando erra diz, pequei, levanta-me novamente. Amém? É só isso para hoje.